Meus cumprimentos a todos. Hoje nós vamos tratar deste livro aqui, que é O Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Denis foi contemporâneo de Kardec. Ele nasceu em 1846 e desencarnou em 1927, aos 81 anos. Leon Denis viveu numa época de bastante turbulência. Aconteceu a Primeira Guerra Mundial, o desenvolvimento de ideias como o comunismo, o anarquismo. Ele não teve grandes estudos acadêmicos, né? Ele cursou apenas o primário, mas era uma pessoa extremamente estudiosa e se tornou um orador eloquente e um intelectual respeitado entre os seus pares. Ele era um autodidata. Ele tinha gosto pela música, pela ópera, pelo teatro e também gostava de fazer passeios ao ar livre e de admirar vitrines de livrarias. Num desses passeios, onde ele parou em frente a uma livraria, ele observou, e chamou a atenção dele, o Livro dos Espíritos. E então ele entrou, adquiriu esse livro e pôs-se a lê-lo. E afirmou o seguinte, que nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. O tempo passou e ele realmente abraçou a doutrina espírita. Leon Denis realizou várias viagens de caráter profissional. E nessas oportunidades, ele também divulgava a doutrina espírita em palestras, conferências e também fundou diversas bibliotecas populares, porque ele era uma pessoa tremendamente interessada na educação. Ele enfrentou dificuldades decorrentes da oposição de pensadores positivistas e materialistas, que faziam críticas bastante ácidas ao espiritualismo. Mas ele também, por outro lado, ele tinha a assessoria de espíritos como Joana d'Arc e Jerônimo de Praga, que o incentivavam a continuar. Neste livro, O Espiritismo na Arte, ele tem a assessoria dos espíritos, um que assina o esteta e o outro que era Massenet. O esteta, nós não ficamos sabendo em momento algum de quem se trata, né? A não ser, temos um indicativo lá no final dessa obra, que diz que o esteta teria sido um artista renascentista, interessado em arquitetura, escultura e pintura. Com esses dados, nós podemos chegar a dois artistas, né, que se enquadram nesse perfil, o Michelangelo e o Leonardo da Vinci. O outro espírito que contribui com Leon Denis nessa obra foi Jules Massenet. Massenet foi um compositor francês contemporâneo de Leon Denis e que foi muito conhecido e famoso por suas óperas. Esta obra, nós já temos pelo título o indicativo de que ela vai tratar das contribuições do espiritismo para o campo da arte. Ela é estruturada em 6 capítulos. Do capítulo 1 a 5, ele vai tratar de arquitetura, escultura, pintura, literatura e oratória. Quem assessora o Leon Denis nesses capítulos é o esteta. No capítulo 6, Leon Denis vai tratar de música. Quem vai assessorar, o espírito que assessora Leon Denis, é Jules Massenet. Vamos então passar agora para as contribuições do espiritismo no campo da arte. Vamos começar pela definição de arte presente no dicionário. Arte é uma palavra que tem origem no vocábulo ars, vocábulo latino, e significa técnica ou habilidade. É uma manifestação comunicativa, um tipo de linguagem.
Nesse livro, a definição é: a arte é a busca, o estudo, a manifestação da beleza eterna. Para contemplá-la em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, é preciso subir de grau em grau em direção à fonte de onde ela emana. Então, aqui, né, mostra que nós só vamos atingir, ter essa sensibilidade completa na medida que formos evoluindo, e que essa evolução, ela se dá de grau em grau. E em direção a quê? Em direção à fonte de onde ele emana, que é Deus. Deus é uma força que nos atrai, é um foco, é um centro para onde todos nós, todos os seres, se encaminham, conscientemente ou não. Mas ela fala também que essa possibilidade, ela não é fácil, ela é uma tarefa difícil, porque vai exigir todo um processo evolutivo de nossa parte, até que a gente consiga entender um pouco mais sobre a divindade. Mas aí ele dá um alento, né, que ele fala assim: ao menos podemos conhecê-la pelo espetáculo que o universo oferece aos nossos sentidos, e também pelas obras que ela inspira aos homens de talento. Não é difícil a gente imaginar, quando a gente contempla o universo, as estrelas, né, o movimento das marés, os animais terrestres e marítimos, a beleza dos oceanos, as nossas florestas, os desertos, as cadeias de montanhas, né, as montanhas nevadas. Então, assim, é uma quantidade de paisagens lindas e que nos emociona pela sua beleza e pela sua grandiosidade. Na sequência, ele vai tratar do objetivo da arte. E ele diz assim: o objetivo essencial da arte é a busca e a realização da beleza. É, ao mesmo tempo, a busca de Deus, uma vez que é a fonte primeira e a realização da perfeita beleza. Quanto mais a inteligência se purifica, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O objetivo essencial da evolução, portanto, será a busca e a conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e nas suas obras. Tal é a regra da alma, na sua ascensão infinita. Nesse trecho, chamou-nos a atenção dois grupos de palavras. O primeiro é purificação, aperfeiçoamento e evolução, que mostra a necessidade de investirmos na nossa autoeducação. O segundo grupo é elevação e ascensão, que indicam a direção que essa autoeducação deve ter. E o interessante é que ele coloca essas duas condições como regra, né? É quase que uma receitinha que ele está nos dando para a nossa ascensão espiritual. Já aí impõe-se a necessidade das vidas sucessivas, como meio de adquirir, através de esforços contínuos e graduados, um sentido sempre mais preciso do bem e do bem. Ele diz que o que constitui o senso artístico é a compreensão do belo sob todas as formas. E essa compreensão do belo, ela vai se aprimorando de acordo com a nossa evolução. De acordo com essa evolução, nós vamos ficando cada vez mais sensíveis e sensibilizados para admirar essa beleza que emana de toda a natureza, emana dessa fonte criadora, que, como nós já dissemos, né, por meio do conteúdo do livro, é Deus. Então, continuando, ele vai dizer que a evolução desse senso íntimo, a faculdade de expressá-lo, né, quer dizer, aí o artista colocando isso nas suas obras, desenvolve-se nas almas de vidas em vidas e acabam por produzir o talento, o gênio. E aqui nós nos lembramos de um garotinho russo que se chama Elisei
Missim. Esse menino é de tamanha virtuosidade que ele tem sido aplaudido de pé. Nós vamos ver um exemplo de uma peça que ele toca. Realmente é de fato impressionante. E como é importante, né, para as nossas crianças observarem esses artistas mirins que estão surgindo aí, basta a gente pesquisar na internet, para que eles até se inspirem nessas crianças, ao invés de repente de estarem aí se espelhando em ídolos que não contribuem muito para o seu desenvolvimento pessoal. Bom, aí ele vai dizer assim, que nos aspectos superiores da arte, o artista encontra a alta concepção da beleza eterna. Ele compreende que sua fonte única está em Deus. Essa fonte flui infinitamente sobre todos os seres e neles penetra segundo o grau de receptividade de cada um. E é por isso que nós, às vezes, percebemos pessoas que se emocionam, né? Entram quase que em êxtase diante de uma manifestação artística e até diante da natureza, enquanto que outras passam sem nenhuma, sem que nada disso as afete, né? Efetivamente. Então isso depende do grau de receptividade de cada um. Quer dizer, quanto mais nós crescemos em inteligência, nos desenvolvemos pessoalmente, mais a gente fica sensível a apreciar as manifestações do belo. Então, isso também é muito importante para nós pais e educadores, de expor as nossas crianças a essas obras de arte maravilhosas, para que elas vão aprimorando a sua sensibilidade e admirando essas manifestações artísticas maiores, né? Porque isso vai contribuir para todo o seu processo evolutivo. E aí ele diz assim, na Terra, porém, nem todos os artistas inspiram-se nesse ideal superior, né? E a gente de fato percebe isso, né? Alguns artistas que estão aí, têm talento, mas porque eles não se inspiram nesse ideal superior, eles produzem obras degradantes, às vezes até ofensivas, né? Aviltantes mesmo, né? Uma outra contribuição da doutrina espírita para o campo da arte é a faculdade mediúnica e a inspiração. Então, diz assim o texto: quase todos os célebres compositores gozam das faculdades mediúnicas que lhes permitem receber inspirações do além, traduzir sob forma do seu próprio gênio as grandiosas concepções da eterna harmonia. Quer dizer, o artista ele recebe essa inspiração. Ela é mediúnica, mesmo que ele não saiba. Por quê? Porque vem através de uma comunicação de artistas que estão desencarnados, né? E que inspiram esses artistas encarnados. E eles traduzem essa inspiração a partir do quê? A partir do seu próprio gênio, né? Então, é claro que, por exemplo, um artista que já se desenvolveu bastante, ele recebe a inspiração e ele vai produzir uma obra de alto teor, né, de alto valor. Outros vão produzir obras, mas de um valor de acordo com a sua evolução espiritual. Agora nós passamos para a questão da inspiração. Então, o que nós selecionamos nessa etapa, um depoimento de Mozart. Mozart escrevendo uma carta a um amigo próximo, muito próximo, ele diz o seguinte: vocês dizem que gostariam de saber qual é a minha maneira de compor e o método que sigo. Não posso, na verdade, lhes dizer,
mais a esse respeito que aquilo que se segue, pois eu mesmo não sei nada e não consigo explicá-lo a mim mesmo. Quando estou em boa disposição e completamente só, durante meus passeios, os pensamentos musicais vêm em abundância. Não sei de onde vêm esses pensamentos, nem como me chegam. Minha vontade não tem poder nenhum nisso. Então, nesse depoimento de Mozart, a gente vê que a inspiração é assim mesmo, ela surge de repente, né? E no caso dele, ele fala que ele tem que ter, são duas as condições, ele estar em boa disposição e completamente só. Nesses momentos ele ficaria então mais suscetível para absorver essas inspirações que vêm do alto, né? E a partir daí ele se põe a compor e compõe essas peças magníficas que nós podemos ter acesso facilmente, né, hoje em dia, através da internet, por exemplo, né? Mas nós temos também um outro artista atual, que é o Almir Sater, e ele conta, então, como que ele, juntamente com o Renato Teixeira, o seu parceiro de composição, ele compôs a música, eles compuseram a música tocando em frente. Ele fala que essa música foi composta em 10 minutos. Perguntado sobre como ele compôs, né? Ele disse, olha, ela estava pronta. Deus apenas esperou que eu e o Renato nos encontrássemos para mostrá-la para nós. Bom, em seguida, o texto vai tratar sobre os tipos de inspiração. Ele fala que tem dois tipos de inspiração. A inspiração pessoal, que é a mais comum, e a inspiração, e a outra forma de inspiração é aquela que vem do mundo espiritual. Bom, sobre a inspiração pessoal, ele fala assim, vós sabeis que um ser é capaz de experimentar esse fenômeno, ele já é evoluído. Sua evolução realizará por etapas, né? Ele retoma sempre isso, né? Que o gênio ele não surge da noite para o dia, né? Ele é uma criatura que ele veio desenvolvendo essa habilidade, essa capacidade ao longo das múltiplas existências. Em cada uma das suas vidas, ele terá um período mais marcante do que outros, aquele em que o trabalho foi mais obstinado e, por consequência, mais produtivo. Na existência seguinte, essas aquisições voltarão a aparecer sob a forma de um dom inato. Esse dom, para os que são iniciados, se denominará inspiração. Aqui nós nos reportamos a uma garotinha, o nome dela é Akiane. Olha a Akiane. E um dia ela conta que ela teve uma vontade muito grande de pintar Jesus. E ela então fez uma oração a Deus e pediu a Deus que desse a ela essa inspiração. Passou um tempo e um belo dia bateu à sua porta uma pessoa que se identificou como um carpinteiro. E essa pessoa disse para ela assim, aqui que estão precisando de um modelo para um quadro? E ela então falou, sim. Então pediu a ele para ele entrar e ela então começou a pintar esse rapaz. E essa tela ela intitulou como O Príncipe da Paz. É essa tela aqui. Olhando para essa tela, né, o jogo de sombras, o olhar, né, bom, é uma técnica impressionante que essa menininha tem. E a gente olhando para essa tela, nos vem à mente a primeira coisa, né, que é Jesus, né? Bom, então, esse é um outro tipo de inspiração, né? É o segundo tipo de inspiração, que não é exclusiva do mundo espiritual. Ela é potencializada, né, pelos espíritos, mas a genialidade já se encontra no artista, no caso aqui, a Akiane. Uma informação importante que ele dá quanto à inspiração, ele fala assim, que pode acontecer que o corpo humano seja um pouco perturbado por essas forças, né, essa influência espiritual que o artista recebe.
Essa informação nos parece muito interessante porque é muito comum que a gente observe nos grandes gênios um comportamento meio extravagante, às vezes que nos causa uma certa surpresa ou uma certa sensação de que essa pessoa não está no seu equilíbrio perfeito, né? É o caso, por exemplo, de Mozart, um filme dele, A Vida de Mozart, em determinados trechos do livro, do filme, ele dá umas gargalhadas estridentes que, né, são estranhas, né? E aí no livro ele explica por que isso acontece. Então ele diz assim, ó, que quando os átomos físicos não podem receber a esse influxo do mundo espiritual, produz-se uma desordem no organismo do artista. É o que explica os homens de talento terem, algumas vezes, falta de equilíbrio, né? Tá aí uma explicação que nos parece bastante plausível. Na sequência, o autor vai trabalhar a questão da comunicabilidade dos espíritos. E ele diz assim: há estreita correlação entre os pensadores da Terra e os do espaço. Certos espíritos passam sua existência no além, colhendo essas impressões. Quando, por sua vez, sentem-se capazes de fazer os seres menos evoluídos, ou seja, que somos nós, aqui tem duas informações. Uma é que os espíritos, eles se aprimoram enquanto estão nesse intervalo entre uma encarnação e outra. Então, quando eles percebem que nós podemos tirar algum proveito dessa sua experiência, eles retornam à Terra e então tornam-se novamente grandes escritores, grandes poetas e pessoas ilustres, que causam admiração àqueles que os rodeiam. Aqui nós trouxemos então essa imagem aqui, né, do Michelangelo. Olha, quando ele produz essa obra magnífica, que é a Pietà, né? Então a gente vê a perfeição desse artista, né? Os traços, quando a gente vê a expressão de Maria olhando para o corpo inerte de Jesus, parece que a gente consegue perceber a dor que ela está sentindo. Mas olha só as dobras da roupa de Maria, né? É uma coisa impressionante realmente a capacidade desse artista de, trabalhando na pedra, produzir uma obra de tamanha perfeição. Mas nós temos também um artista brasileiro que também é admirável. Esse artista é o Aleijadinho. Tá aqui, nós trouxemos esse exemplo de arte do Aleijadinho, porque ele tinha uma deficiência física bem significativa. Por que nós dizemos isso? Porque, às vezes, diante de dificuldades mínimas, nós desanimamos, nós deixamos de dar o melhor de nós, porque nos acovardamos, seja porque temos aí uma dificuldade ou outra, né? O próprio Michelangelo, ele feria as mãos produzindo essas obras magníficas. Então isso é importante para que nós possamos pensar o quanto que a cada encarnação é uma oportunidade fantástica de progredirmos, né? E não desanimarmos diante dos obstáculos que a vida coloca, que a nossa condição física, social nos coloca. Também é importante para que nós, junto aos nossos filhos, alunos, enfim, os nossos pequenos, ou aqueles que estão sob a nossa orientação, que a gente os estimule a continuar, a perseverar, né, principalmente, né, naquilo que é positivo. O próximo assunto, ele vai tratar de música e poesia. Aí ele fala assim, que a música é a voz dos céus profundos. Tudo no espaço traduz por vibrações harmônicas e certas categorias de espíritos não se comunicam entre si senão através de ondas sonoras. Então, assim, os espíritos, né, principalmente os mais elevados, eles se comunicam
exclusivamente através dessas ondas harmônicas, ou seja, através dos pensamentos. Isso é muito importante para nós, que nós pensarmos o quanto que os nossos pensamentos eles geram imagens e geram mensagens. E quanto mais nós controlarmos os nossos pensamentos e pensarmos mais no bem, né? Não nos entregarmos ao pessimismo, não nos entregarmos a pensamentos de menor teor, né? Vibratório, nós vamos atrair espíritos semelhantes. E isso vai ser muito importante para o tipo de inspiração que nós vamos receber. Né? O que ele diz? Que a poesia, conta a poesia, é que a poesia não é senão apenas uma forma de música. Por que ela é uma forma de música? Porque ela é submetida às mesmas leis do ritmo, da vibração, que são leis da vida, em seus estágios superiores. Ainda sobre a música, nós trouxemos aqui duas considerações a respeito dela. A primeira é do Victor Hugo, e ele diz assim: a música é uma linguagem, uma forma de comunicação, uma linguagem que vai além. A música expressa o que as palavras não conseguem e o que não pode deixar de ser dito. Por sua vez, o Aldous Huxley, ele diz: depois do silêncio, o que mais consegue expressar o inexprimível é a música. E no livro, né, ele diz assim que... que a música é uma impressão especial que invade todo o nosso ser fluídico. Mergulha-o no êxtase, na beatitude, e faz com que ele experimente sensações de júbilo, de quietude, de alegria, de angústia, de desgosto, de dor, de pesares e de remorsos. Tal é mais ou menos a gama de todas as sensações ascendentes e descendentes que a música provoca na gente, né? Então, e ele também fala o seguinte: a importância da música nas manifestações religiosas, né? Porque ele diz o seguinte, que o cântico faz dilatar a alma, e de fato essa experiência ela não é pouco comum, não. Quando a gente ouve uma música muito bonita que mexe com os nossos sentimentos, é como se a nossa alma se expandisse, né? A gente se sente crescer, né? E ele ainda fala uma coisa mais intensa, né? Que ele diz assim: não há cerimônia religiosa verdadeiramente eficaz e completa sem o cântico. Bom, o próximo tópico que ele aborda é a arte na atualidade. E aí ele afirma o seguinte, que o materialismo, com sua insensibilidade, havia esterilizado a arte. Esta arrastava-se na estreiteza do realismo, sem poder elevar-se ao máximo de beleza ideal. O Espiritismo veio dar-lhe um novo curso, um impulso mais vivo em direção às alturas, onde ela encontra a fonte fecunda das inspirações e a sublimidade do gênio. E ainda ele fala: a miséria estética de nossa época explica-se pela impotência da alma contemporânea em conceber uma fé esclarecida, uma concepção maior e mais elevada da beleza universal. E aqui nós lembramos de um professor de arte que se chama Robert Floresac. Esse professor, ele produziu um vídeo onde ele coloca uma pergunta, que é: por que a arte moderna é tão ruim? Então, ele, dando aula para os alunos, ele fez um experimento, né? Porque ele diz assim, que hoje em dia, as produções artísticas, né, elas não podem ser comparadas com a produção artística de um Michelangelo, como nós mostramos anteriormente. Ele até cita exemplo de uma pedra que foi colocada lá no meio da
da exposição, né, uma exposição, e que isso foi chamado de arte, né? Então ele diz, olha, né, isso não é arte, não existe nenhuma elaboração. Você pegar uma pedra e botar lá e chamar isso de arte. Qual foi a experiência que ele fez? Ele pegou os alunos, apresentou uma tela e ele pediu então aos alunos que descrevessem essa obra. E aí os alunos começaram então a falar, né, da sua percepção sobre aquela obra. E, né, fizeram as descrições elaboradas, sofisticadas a respeito daquilo. No final, ele pega e fala assim, ele mostra o avental dele, dizendo, olha, isso que vocês viram não passou de respingos no meu avental, né? Com isso, no nosso entender, o que ele quis dizer? Que nós precisamos ficar muito atentos sobre o que de fato é uma obra de arte. Você pegar um pincel e espalhar tinta pela tela, que habilidade, que senso artístico isso revela. Bom, e aí ele ainda fala sobre o teatro o seguinte, é preciso devolver ao teatro sua dignidade, reconstituir o ideal da cena aviltada por autores incompetentes e corrompidos. Veja, ele está falando isso lá no início do século XX, né? Imagina o que ele diria assistindo uma das nossas novelas, né? onde há uma abundância de palavrões, né? De expressões chulas, de exemplos de comportamentos agressivos e muitas vezes sem nenhuma razão de ser, né? Que não contribui em nada para elevar as pessoas para um comportamento mais civilizado, né? E o pior é que as nossas crianças estão expostas a isso, né? Daí a importância dos pais também selecionarem o que as crianças vão assistir, o que elas vão presenciar, né? Porque isso vai ter toda uma influência na sua formação. Bom, por fim, ele vai falar da responsabilidade do artista. E ele diz o seguinte, que com bastante frequência nos dias atuais, a arte é aviltada, desviada do seu objetivo. Ela é subjugada a mesquinhas teorias de escola e é, sobretudo, considerada, olha só, um meio de chegar à fortuna, às honras terrestres. Então são aquelas obras que têm caráter exclusivamente comercial, né? Ela é empregada para lisonjear as más paixões, para superexcitar os sentidos, e assim se faz-se delas um meio de rebaixamento. E ele fala também que o artista, quando reencarna, ele tem uma sagrada missão. Qual é essa sagrada missão? É de encaminhar as almas para um patamar mais evoluído. E quando os artistas não fazem isso, eles se esquivam de uma tarefa, de uma tarefa assumida no plano espiritual. E aí inclusive ele fala o seguinte, que quando eles se esquivam disso, eles se tornam culpados de um crime, ao se recusarem a instruir e a iluminar a sociedade, e a perpetuarem, por meio das suas obras, a desordem moral e a todos os males que recaem sobre a humanidade. Assim explicam-se a decadência da arte em nossa época. Bom, pessoal, nós aqui terminamos então esse breve apanhado dessa obra tão importante que é a arte o Espiritismo na Arte. É uma obra que vale a pena ser lida. Eu agradeço a paciência de todos de me assistirem até agora e me despeço pedindo a Jesus que nos ampare e ilumine. Que assim seja.